Ilumina os teus caminhos, para que você possa compreender e entender a palavra de Deus e viver para Ele, por Ele e para Ele, porque foi para isso que Ele nos chamou, para sermos seus, para pertencermos ao seu reino, para pertencermos à sua glória, para sermos agente de louvores, de adoração e de pregação do seu Evangelho. Ele nos chamou para isso. Todo aquele que nasceu de novo tem a responsabilidade no reino de Deus, de adorar a Deus e de anunciar o seu reino à sua volta. Amém? Nós vamos falar do 10º mandamento. Antes eu quero, se você quiser, se inscreva aí, deixe aí seus comentários para nos ajudar. Os mandamentos é um assunto dos mais polêmicos na Bíblia, porque trata da existência de todo o planeta, inclusive do Filho de Deus e de Deus. Deus, Ele não é rei sem mandamento, Ele não é rei sem lei, não existe um rei que não tenha leis e mandamentos, estatutos e ordenança. Rei, para ser rei, tem que ter tudo isso e tem que exercitar a autoridade em cima de tudo isso. Ele deu a lei, e para que se pune aquele que é um desleal, um desobediente, só através de leis. Então, leis têm as determinações, tem os estatutos, as ordens, e tem os números. Lei de número tal, que quer dizer isso e mais aquilo, né? Os mandamentos é isso. O mandamento é lei, são 10 leis, que são 10 mandamentos. Então, a lei de número 1, o mandamento de número 1, diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, quando ele dá o mandamento de número 1 dos 10, então esse mandamento de número 1 traz essa lei. Qual é a lei? Não terás outros deuses diante de mim. Então, leis e mandamento, incluindo esses 10, dá na mesma. Se você falar as 10 leis de Deus, se você falar os 10 mandamentos de Deus, é a mesma coisa. Agora, tem diversas leis que foi dado por Deus ao povo de Israel, inclusive a Abraão, desde os dias de Abraão, para que o povo de todas as formas, de todas as terras, fosse um povo civilizado, um povo educado, um povo disciplinado, um povo que tivesse regra para se viver, né? Então, essas diversas leis, existem entre elas algumas que saíram, né? Por conta disso, a religião, hoje a religião, antes os reis quebraram os mandamentos, Acabe, tantos outros, Nabucodonosor, todos eles, desde que passou a existir reis, passaram a quebrar os mandamentos do Senhor. Por conta disto, veio a destruição da terra, a devastação que está por aí. E todo esse sofrimento que o ser humano passa hoje é por conta da quebra dos mandamentos. Não era para ser assim. E quando você vai olhar a Bíblia, você vai analisar a Bíblia, você vai chegar dentro da Bíblia a uma conclusão do que é mandamento, do que é lei divina. Nós acabamos de falar. Ordenanças, é comando de Deus, é disciplina de Deus. E você observa isso no contexto geral, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver que os mandamentos de Deus foram quebrados na Nova Jerusalém, lá na glória, antes de existir toda essa vida que está no planeta Terra.
tudo que está no planeta Terra. Toda a vegetação, o ser humano, esses mandamentos já foram quebrados lá na Nova Jerusalém. Já estava lá. E quem quebrou o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, foi Satanás. Ao quebrar esse mandamento, ele envolveu a terceira parte dos anjos, que hoje são anjos caídos, na linguagem bíblica é demônios. Então, eles quebraram esses dois mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, e amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Não amou nem a Deus, e nem os anjos que estavam com ele, que regia coral, que regia louvores, de acordo com a Bíblia, orquestrava lá diante de Deus, prestava reverências a Deus. Ele quis ser maior do que Deus, ele quis parecer Deus, fez de si mesmo um Deus. Paulo diz isso, que Satanás, ele é o Deus desse século, que ele se transfigura em anjo de luz. Tudo isso ele fez quebrando o mandamento. E aí, ao fazer desse planeta um planeta inanimado, colocar nele o poder da criação, de germinar, de ser fecunda a terra, de produzir. Então Deus faz daí toda a criação, toda a vegetação, tudo que existe hoje no planeta Terra, e ele então faz o homem. Ao fazer o homem, Satanás, que já tinha caído nesse grande abismo, ver luz, que foi o sol e a lua, e as estrelas, os astros que iluminam essa terra, Satanás então ilude o homem, ou melhor, engana a mulher. E a mulher, que era Eva, convence o seu marido, que é o Adão, e o Adão, conscientemente, ele cai. Ele quebra o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O Adão quebrou esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não amou a Deus sobre tudo e sobre todos. Ele foi pela transgressão da sua mulher, porque Deus tinha falado para ele: não faça isso, e ele então desobedece o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, dá ouvido à voz da sua mulher, que estava falando pela boca de Satanás, pela voz de Satanás, e o Adão então quebra esse mandamento, não amou a Deus sobre todas as coisas. O desejo, a cobiça pelo fruto. Ele cobiçou o fruto. Quando Eva viu o fruto, você observa Gênesis 2 e Gênesis 3. Quando Eva vê o fruto, ela olha para o fruto e Satanás pergunta para ela: o que foi que Deus falou para vocês sobre os frutos? Eva disse: ele nos diz que tudo que há nós podemos comer, porém desse fruto nós não podemos comer, porque se comermos vamos morrer. Satanás então envolve a mente da Eva, ele que já era um transgressor dos mandamentos, já tinha quebrado os dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e não terás outros deuses diante de mim, já tinha quebrado os dois. Então ele envolve a mulher. Ele consegue manipular a mente da mulher, como os pastores conseguem manipular a mente dos ouvintes que estão lá dentro, como os padres conseguem fazer isso, como o político, como todo mundo consegue, que é manipulador, que anda enganando o povo, consegue fazer isso, manipular a mente das pessoas e fazer as pessoas acompanhar a eles e seguir as ideias deles. Assim está fazendo os pastores, assim está fazendo os bispos, líderes das igrejas de todas as religiões, principalmente os que se diz pentecostais. Então, eles fazem essas manobras, a mesma artimanha, a mesma sagacidade que Satanás teve para iludir a mulher, eles fazem hoje dentro das igrejas. Os teólogos de todas as igrejas, os apóstolos dessas igrejas, todos eles, de uma forma geral,
E aí as pessoas acham que eles estão certos e desobedecem e quebram os mandamentos. Diz que não existe mais. Diz que acabou, que foi só até Cristo e que quem deu foi Moisés e que Paulo não ensinou a guardar os mandamentos. Acusa de uma forma terrível e diabólica que pagarão um preço que só fogo vai resolver e enxofre. É o que vai acontecer em breve, está chegando os tempos. Então, Satanás consegue manipular a cabeça da mulher, consegue manipular a mente da Eva. E a mulher, que não tinha recebido a instrução de Deus para não comer do fruto, dá ouvido à voz do diabo e cai. No versículo de número 1 do capítulo 3 de Gênesis. Acompanhe comigo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a erva do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha aqui a quebra do mandamento. Vendo a mulher que aquela árvore era agradável, era boa, era bonita, era sedutora, era cobiçosa, agradável, olhou e, ou melhor, deixa eu ver direito aqui, e agradável aos olhos, árvores desejáveis para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Árvore o quê? Está aqui. A quebra do 10º mandamento. O diabo quebra os 2 primeiros. E quando ele seduz a mulher, serpente aqui não é uma cobra, não é a cobra em si que estava falando. A cobra não fala, nunca falou e nem vai falar. Aqui era a serpente mesmo, o réptil que estava ali na frente da Eva. Eva olhava para a serpente, mas quem fazia o mime na boca da serpente, que não saía voz nenhuma da boca da serpente, saía da boca do diabo, e Eva achava que era a boca da serpente, que era a serpente falando. Como, por exemplo, a jumenta de Balaão. O anjo falava, Balaão achava que era jumenta. Então, da mesma forma, Satanás induz a Eva, seduz e manipula a mente dela, convence com todo o seu poder de persuasão, de sagacidade, de envolver a mente da pessoa. Ela faz com que a mulher, a Eva, seja seduzida por aquele precioso fruto cobiçoso. Olha aí, é desejável, que é o que a Bíblia diz. O que ela fez? Ela cobiçou, desejou, comeu, tocou e comeu, e deu ao seu marido. Quebrou o 10º mandamento. Ao quebrar o 10º mandamento, todos os mandamentos foram quebrados. Todos os mandamentos foram quebrados por Satanás e pelo homem. E daí para frente, veio o filho dela, que foi o Caim, que quebrou o 6º mandamento. Não
matarás. Não matarás. O que ele fez? Ele matou seu irmão, o Abel. Sexto mandamento. Então, para deixar claro que os mandamentos não é de Israel, não é de Abraão, não é de Isaac, não é de Jacó. Os mandamentos não têm nada a ver com Moisés, no que diz respeito, ele dá os mandamentos por si só, ele mesmo criar mandamento, tem nada disso. Os 10 mandamentos não são as leis que está aí por fora, que Deus deu para os filhos de Israel e para todos nós, não é. Os 10 mandamentos são as 10 leis que vai prevalecer até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Enquanto Deus, o ser humano, estiver aqui, vai prevalecer sobre o ser humano. Porém, com Deus, eles nunca deixarão de existir. Por toda a eternidade, como ele já estava lá, antes do planeta ser criado, eles vão continuar com o Senhor do mesmo jeito. Mandamentos, que são 10 mandamentos, que são 10 leis divinas, não acabou e não vai acabar nunca jamais. Por quebrar esses mandamentos, o Adão, toda desgraça veio sobre a terra. E por quebrar os mandamentos, filho de Israel, toda a ruína veio para a terra. O versículo de número 17, de Gênesis, ou melhor, de Êxodo 20, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás. Por que então a destruição da terra hoje? Em primeiro lugar, por tudo isso, a cobiça, e acaba vindo as mortes. O Adão cobiçou, quebrou o mandamento. O Abel deu o melhor fruto, ou o melhor presente a Deus, deu o melhor sacrifício, ofereceu a melhor dádiva. O Caim se invejou e matou. Então os mandamentos vêm passando de geração em geração, desde que o homem existe, e com cobrança de destruição. No capítulo de número 28 de Deuteronômio, acompanhe e você vê toda a destruição da terra hoje, esse calor que você está sentindo, esse calor que está aí na terra, tudo é por conta dos mandamentos. Isso é só um comecinho, tá, gente? Vou falar sobre a volta de Cristo e sobre as aflições dos últimos dias, e você vai ver que coisas terríveis que está para vir aí, e que já aconteceu, e que está vindo. O anticristo assentando o seu trono, o anticristo está vindo por causa da quebra dos mandamentos. Então, você verá tudo isso. Abram comigo para que você veja se no Novo Testamento e no Velho Testamento o Senhor fala sobre os mandamentos. Vamos ler o que esse servo de Deus, que é de dar orgulho para todo cristão que nasceu de novo, que ama a Deus, ver esse moço falar e ser usado por Deus de maneira tão maravilhosa como foi esse instrumento tremendo na mão de Deus, o apóstolo Paulo, que é os que mais acusam. No capítulo 7 de Romanos, diz a Bíblia que, versículo 1, não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada a ele pela lei. Mas morrendo o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se unir-se a outro homem. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será chamada adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que,
ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, nesse versículo de número 4, Paulo está criticando a lei. Paulo está batendo a lei aqui. Paulo está batendo a lei aqui. Então, quando os aproveitadores desse versículo diz, acabou a lei, Paulo diz que a lei foi tirada. Mas que lei Paulo está falando? Que não existe mais. Sabe qual é a lei? Leia o versículo. Ele está dizendo aqui, ó, se você, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. E que lei que Paulo está falando? Quando você morreu para aquela lei que simbolizava o Filho de Deus vindo ao mundo, você passou a receber a Cristo. Você tirou a velha aliança e colocou a nova aliança no sangue de Cristo. Procure entender, queridos, para não ser cobaia na mão dessa gente e perecer nas trevas com eles. Então ele diz aqui, versículo de número 5, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados realçadas pela lei operava em nossos membros, a fim de darem frutos para a morte. Então veja o que Paulo está dizendo aqui. Quando eu não conhecia os mandamentos, eu conhecia aquela lei, e aquela lei em mim, ela me trazia tanta morte, tanto desejo de cumpri-la, que eu provocava a morte. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo concordou com a morte de tanta gente. Então Paulo está dizendo, eu estava morto nessa lei. Eu não conhecia a lei de Cristo. Eu não conhecia os mandamentos. Eu não conhecia a lei divina. Estava morto nessa lei. Não sabia eu que essa lei tinha passado, ela tinha acabado em Cristo e que eu tinha que obedecer à lei divina, que eram os 10 mandamentos. Veja o versículo de número 6. Mas agora, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Agora, nasci de novo, sou uma nova criatura. Eu vou viver pela novidade do espírito em Cristo Jesus. Eu vou viver para servir e obedecer às suas leis e os seus mandamentos, de maneira que a sua lei é boa e agradável. Eu não vou precisar matar ninguém mais, perseguir mais ninguém. Pelo contrário, eu agora vou aplicar o amor de Cristo por toda a terra, para que todos cumpram o mandamento e fuja da lei que faz matar, que fazia matar na ignorância, como eu fazia, e que eu estava preso e morto. Ao versículo de número 7. Que diremos, pois? A pergunta do apóstolo Paulo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Oh, meu irmão, olha que grandeza de Deus, olha que vida espiritual, que santidade espiritual, que justiça espiritual há na vida desse moço. Dividindo ele as leis que saíram, que ele estava morto e que você também está. O pior é que você está morto nas duas, na lei que já acabou, e agora está morto nos 10 mandamentos, que os pastores que não existem mais, que Paulo ensinou. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, se na lei, ou seja, no mandamento de número 10, na lei de número 10, se não tivesse escrito ali, não cobiçarás, eu não conhecia esse pecado. Por isso eu era cobiçoso, por isso eu perseguia a igreja, por isso eu matava o povo, eu contribuía com a morte deles, por isso eu era um fanático religioso e eu vivia nas minhas concupiscências, nos meus desejos. Mas a lei é boa e agradável. Que lei? Os 10 mandamentos. Procura compreender, querido, é lindo isso aqui. Procure entender, para que você não seja um fariseu cego, mascarado, mentiroso, enganador dentro da igreja,
e que vai perecer nas trevas por causa desses teólogos que faz isso para te agradar, para tu ficar do lado dele achando que não tem cobrança viver no reino de Deus, que basta você dar o dízimo e estar lá dentro, e louvando com o grupo gospel, com as músicas gospel, e fazendo tudo que está dentro da igreja hoje, achando que isso é Cristo. Completamente enganado. Completamente enganado. Vendo as rezas, vendo as orações em línguas, não é? De quem são essas línguas? Você verá quando nós falar sobre os dons do Espírito, viu? Você vai se surpreender. E falei verdade mesmo? Você vai ver que é toda a verdade. Satanás falando na igreja, a mente e a carne falando na boca de bispa, dizendo ser língua do Espírito. Então, versículo número 8. Veja o que Paulo diz. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, pois sem a lei estava morto no pecado. Então, Paulo está dizendo aqui, desculpa-me, eu estou com a garganta muito ruim. Paulo está dizendo aqui, o pecado tomava ocasião porque eu não conhecia o que era não cobiçar, eu não sabia, então tomava ocasião, ele tomava o tempo, o meu tempo, ele tomava oportunidade, eu não conhecia, eu era cego, eu não sabia, ele me matava, eu estava morto no pecado porque não conhecia. Jesus diz, perece o meu povo, porque lhes falta o conhecimento. O que é perecer é ser destruído. Toma cuidado, você pode ser destruído no fogo por causa de falta de conhecimento. E não tem perdão, será destruído mesmo. Não existe outra forma. Então, Paulo dizendo aqui, o versículo número 9. Outrora eu vivia sem lei. Olha aí, como é que Paulo fala disso? Olha o versículo de número, irmão, 4 e 3, que Paulo fala sobre a lei. Versículo de número 4, versículo número 3, Paulo fala sobre uma lei. Ele era dominado por essa lei. Mas quando chega aqui no 9, ele diz, eu vivia sem lei. Qual é a lei que ele vivia sem? A lei divina dos 10 mandamentos que prevalece para sempre. Aí ele diz aqui, ó, outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, quando o mandamento veio, como é isso? Como é essa transversão que Paulo está fazendo aqui? Então eu vivia sem lei. Quando a lei veio a mim, entenda direito isso aqui, ó. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, quando eu não conhecia a lei, eu fazia tudo que era contra o mandamento e estava morto no pecado. Quando eu conheço os mandamentos, eu me revivi e lembrei-me, estou pecando, estou fora da lei, sou um fora da lei. Reviveu em mim os pecados que eu cometi por não conhecer a lei, por não conhecer os 10 mandamentos. Está percebendo que coisa bonita que é o que Paulo fala? Por isso Pedro está dizendo lá na carta dele, que o indouto não pode compreender, estudou muito, é doutor, ganha muitos milhões, muito dinheiro, ganha muita coisa, mas não entende nada disso. E se entender, não tem prazer em explicar, porque senão vai deixar ele pobre, né? Ele tem que vencer você pela falta de conhecimento e ganhar dinheiro em cima de você. Versículo de número 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para morte. Daqueles mandamentos que eu ouvia falar sem conhecer a Cristo, para mim só servia para matar as pessoas. Eu não sabia o que fazer. Só servia para eu mesmo provocar a minha própria morte. A minha morte espiritual. A minha morte na separação de Cristo. Mas ele vem e tem um conhecimento com Cristo. Versículo de número 11. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Percebe? O pecado sabendo que Paulo não sabia o que ele era, Se você vai pregar o evangelho para as pessoas hoje
e você chega para ele assim, a Bíblia diz, arrependei-vos e convertei, que é chegado o reino dos céus. Ele me arrepender do quê? Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não furto ninguém, eu pago minhas contas em dias. Tudo isso eles falam. Não é assim que eles falam? Diz, com isso eu não tenho pecado. Eles vão dizer que não tem pecado. Era o que eu dizia, eu não tenho pecado, eu não vivo no pecado. Eu sou assim. Eu sou um cidadão, marido de uma só mulher, eu compro, eu pago, eu tenho meu nome limpo, eu não ando provocando ninguém, eu não sou fofoqueiro, eu não sou nada disso. Eu não tenho pecado, eu sou perfeito. Eu não conheço o mandamento, não cobiçarás. E eu não conheço o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Eu não conheço o mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Paulo não conhecia nada da lei. Então, quando Paulo conhece o mandamento, e quando nós conhecemos o mandamento, nós sabemos o que diz Romanos 3:22. Todos pecaram e destituído está da glória de Deus. Você percebeu? E você me viu no começo desse vídeo falando o que aconteceu com Eva quando ela quebra o 10º mandamento, não cobiçarás. Trouxe tudo isso para a terra. E aqui Paulo está dizendo, o mandamento tomou ocasião, o pecado tomou ocasião, ou seja, já que ele não conhece, vamos fazê-lo pecar à vontade. E é assim que você está dentro da igreja. Já que você não conhece o mandamento e você não procura entender, você quer viver uma vida de qualquer jeito dentro da igreja achando que está salvo, e o teu bispo diz que pode fazer, você pode se vestir como homem, você pode se vestir como mulher, você pode fazer o que você quiser dentro da igreja. Você pode andar com uma arvoreira, uma árvore de Natal, está chegando Natal para vocês se desenhar toda, né, irmãs? Para vocês se produzir, encher de mequetrefe aí no corpo, vestido resplandecente, aquela coisa luminosa. Está chegando o dia, né? E ainda preocupa na Esther. O pastor de vocês disse que não tem nada a ver. Colocar suas árvores de Natal, comer, empapuçar aí, né, no Natal, da champanhe, não é isso? A cerveja gosta, não é isso? Não. Não tem conhecimento do pecado. Ele disse que pode tudo isso, então vocês vão para cima disso e vão perecer para o inferno. Não tem saída. Era o que Paulo passava. Porque tomou ocasião, não sabia o que era pecado, então ele tomava ocasião por isso, por eu não conhecer, e me castigava. Eu estava morto. O 12. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. E agora, como é que você vai dizer para mim que Paulo condenou os mandamentos, que Paulo tirou os mandamentos, que Paulo tirou as leis? Como vocês podem falar isso, apóstolos? Como pastores, como bispos e como teólogos, vocês têm essa coragem? Ô, seu padre, como é que vocês podem fazer isso? Tem respeito pelos membros que estão lá dentro? Você diz que ama Maria, não tem respeito por ela, não? Vocês não consideram Maria aquela que passa à frente? Como é que vocês quebram os mandamentos? Vocês acham que Maria foi uma transgressora? Toma mais respeito, né, por tudo. Pelos membros que estão aí dentro, por vocês mesmos, pela igreja. Não é, seu doutor? Não tem consciência, não, seu apóstolo? Você da Assembleia, da Paz e Vida, da Universal, da Renascer, da Quadrangular, da Igreja do Véu, da Sétimo Dia, todos vocês não têm respeito pelos membros que estão lá dentro e muito menos pelo Espírito Santo e por Deus e por ela, a palavra. Vocês são cobiçosos de torpe e ganância. Acusa Paulo, o trono branco vai chegar e Paulo vai estar lá na frente dele, e eu também. Aquele grande dia, hein? Se preparem, viu? Aí ele diz aqui, o 13. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado para que se mostre-se. Pecado operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então Paulo diz assim, olha, irmãos, conheci o que é pecado agora pelos mandamentos, estava morto neles, estava morto no pecado, eu conheci uma lei que já foi tirada, e agora eu conheço a lei que revigora para sempre, que existe para sempre. E essa lei, que é os 10 mandamentos, não cobiçarás com tantos os outros 9 mandamentos, ela fazia
eles faziam com que eu estava morto no pecado, porque eu não a conhecia. Quando eu a conheci, eu vi que é bom, eu vi que é agradável, eu vi que é justa, eu vi que é santa. Então, esse mandamento, ele me mostrou que eu considerava o pecado como bom, porque eu contribuía para a morte, eu contribuía para tudo isso. Eu vi, através do mandamento, que aquilo que para mim era excessivamente bom não valia nada, era a minha própria morte. Então, o pecado, depois que eu conheço o mandamento, ele se tornou para mim maligno. O pecado é maligno, mas a lei é boa e agradável. Que coisa maravilhosa. Tem tanto orgulho, tanta alegria de ver esse Paulo falar, meu irmão, que me enche o coração de prazer. Com tanta sabedoria desse moço, que Deus o deu. Aí ele diz o 14: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não o entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo diz, se eu estou operando, se eu estou fazendo as coisas que estão fora da lei, porque a lei é boa e agradável, eu estou fazendo, eu estou produzindo minha própria morte. O pecado ainda está em mim, o pecado me domina. Aí ele diz no versículo 18, eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, se eu não tenho controle sobre os mandamentos, então se eu não conheço os mandamentos para me livrar do pecado, então se eu não conheço os mandamentos para eu ensinar e pregar, quem me domina não é a lei divina, quem me domina não é Cristo, quem me domina não é o Espírito Santo, quem está comigo não é Deus, quem está comigo é o pecado, é o diabo, é o que Paulo está dizendo. Mas eu conheço os mandamentos, eu conheço a lei, ele não domina sobre mim. O versículo de número 1 do capítulo de número 6 dessa carta, olha o que ele diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Que coisa maravilhosa. Eu estou na lei. O versículo 1, capítulo de número 8 de Romanos 1, Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, você anda segundo a carne? Você anda segundo o Espírito, pregador? Você anda pela carne, seu fariseu, vai se converter. Aí ele diz aqui, o versículo de número 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre, eu estou salvo, eu estou transformado. Eu sei que não é para cobiçar, eu não cobiço mais. Eu sei que não é para roubar, eu não roubo mais. Eu sei que não é para matar, eu não mato mais, porque a lei do Espírito Santo de Deus me livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Outra coisa linda, maravilhosa. Nós continuaremos no nosso próximo vídeo a falar desse mesmo assunto. Amém? Conhece quem é? O que é o Espírito Santo?
Conhece o que é a lei e os mandamentos? Percebe agora que Paulo é um defensor nato, um defensor incondicional dos 10 mandamentos e da lei divina? Percebe agora? Então fuja do ensinamento do teu teólogo que diz que Jesus tirou os mandamentos, que Paulo ensinou a não obedecer os mandamentos, que os mandamentos eram de Moisés. Não se paga preço, que o fogo vai demorar para apagar sobre você lá no lago. Viu, meu querido? Ora comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra. Linda, gostosa e maravilhosa. Como é bom ouvir a tua palavra, Pai. Que alegria me dar ouvir o Senhor falar através desse teu apóstolo, Paulo, como tantos outros, Pai. Tua palavra é um alimento gostoso de Gênesis e Apocalipse. Embora esses caras aí, podemos dizer assim nessa linguagem, essa gente ruim, maligna, transformou o teu Apocalipse. Transformou não, colocou numa novela só para a condenação deles. E o teu nome, Jesus, fazendo dele novela, e os mandamentos, fazendo dele novela. Tu viu isso, Jesus? Tu está vendo isso? Olha, pegou o teu Gênesis, a tua criação, e fez uma novela. Você está vendo isso? Eu sei que você está, mas não vai ficar assim, né? Futuramente nós veremos. Apressa-te. Precisa ver que tu és Deus, que a tua palavra é justa, perfeita. Toca neles, Jesus, está na hora. O povo se despertar, você vai querer que todos se percam por causa da ignorância dessa gente, por causa da ganância deles, por causa do mandamento não cobiçarás que eles quebram. O Senhor vai deixar, Jesus? Pode não, mestre. Tu sabes que não. E no teu tempo tu fará. Os sinais estão aí. Jesus, obrigado por tudo. Te amo, te louvo, te agradeço. Sempre, sempre, sempre. Muito obrigado por tudo. Tu sabe que te adoro. Nas minhas limitações, nas minhas pequenez, na minha pequenez, nos meus defeitos, que tem muitos, tu sabes. Mas a tua palavra não. Não, mestre, não. A tua palavra não, mestre. A tua palavra é pérola preciosa e será honrada por mim enquanto eu existir. E partindo daqui contigo por toda a eternidade. Obrigado pelos teus apóstolos, pelos teus profetas, por todos que tu usou, como usou Paulo, Pedro e tantos outros. Obrigado, Jesus, por esses mandamentos gostosos, maravilhosos e preciosos que o Senhor nos deu para servirmos a Ti. Senhor, te peço pela minha nação e que Tu cuide dos meus compatriotas que estão sofrendo, aqueles que estão nos becos, nos valados, desprezados como os de cor negra, os pobres, que são os mais desprezíveis, como eu, por exemplo, os aposentados, que os governos aproveitam tanto deles. Suga, tenha misericórdia de todos, Pai. Tenha misericórdia dos que estão nos presídios, aqueles que estão nos asilos, que estão nos deposários, que estão desprezados pelos seus familiares, a ganância pela herança, né? A cobiça, não, levaram para lá. Ó Deus, tenha misericórdia dos pregadores, os fiéis que estão lá dentro, que não conhecem a Tua palavra, estão enganados. Tira eles de lá, deixa morrer não, Jesus. Socorre a cada um. Socorre a nossa juventude, que é o futuro, que são os futuros pregadores da Tua palavra e futuros governadores. Senhor, muito obrigado pelo sol, pela lua, pelo calor que está aí, gostoso. Mas Tu tem nos dado graça para suportar, senão não suportaremos. Pragas vieram 10 lá no Egito, se o Senhor não tivesse com Israel, teria morrido todos. O Senhor o capacitou. O Mar Vermelho se abriu e assim o Senhor fará conosco para suportar tudo isso. Então manda tudo isso acontecer logo, Jesus, para que o Senhor possa vir. Porque se não acontecer, o Senhor não vem. Primeiro o Senhor tem que fazer tudo isso. Muito obrigado por tudo. Eis-me aqui para te servir. Se sirvo para alguma coisa, então usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Seja glorificado, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.
Fique na paz e até nosso próximo vídeo.